E aí, jovens, tudo firme? Espero que sim. O assunto da nossa aula de hoje são as ligações químicas. Em suma, a gente vai falar sobre as três principais ligações, que é a ligação iônica ou eletrovalente, a ligação covalente ou molecular e a ligação metálica. Observem o seguinte, né? A gente tem basicamente duas categorias de elementos, os metais e os não metais, né? Lembrando que o hidrogênio ele tem configuração eletrônica de metal alcalino, mas propriedade de ametais, e aqui a gente vai tratá-lo como tal. E os gases nobres também, só que aí a gente na verdade vai usar os gases nobres como nosso espelho, porque na verdade os elementos eles se encontram na natureza na forma molecular ou na forma de um retículo cristalino, iônico, covalente ou molecular. A gente não encontra os elementos na forma que eles são, né, sem que eles estejam combinados com outros. E isso acontece em função deles apresentarem diferentes afinidades eletrônicas, eletronegatividades, assuntos relacionados às propriedades periódicas que nós vimos no vídeo anterior. Então, assim, você imagina um elemento que tem alta eletropositividade. Bom, em função dessa propriedade, ele tem uma probabilidade muito grande de perder elétron, né? Uma tendência grande a perder elétron, e um elemento que tem uma tendência muito grande a ganhar, quer dizer, possui uma alta eletronegatividade. Opa, nós estamos juntando aqui uma espécie que tem tendência a perder elétron com uma espécie que tem tendência a ganhar. Isso aqui vai fazer com que haja uma transferência de elétrons daqui para cá. E uma dessas nossas ligações vai ser caracterizada exatamente por essa transferência. Agora, se nós tivermos um elemento aqui que tem uma tendência a ganhar elétrons, e outro aqui também tem uma tendência a ganhar elétrons, e um dos dois se predispõe a perder, né? Então, a saída vai ser compartilhar. Isso também vai ser uma característica de uma outra ligação que a gente vai ver aqui. Bom, a princípio é importante entender o seguinte, por que os átomos se ligam? Eles se ligam por uma razão muito simples, que é a questão da mais baixa energia e mais alta estabilidade. Opa, parece uma incongruência o que eu disse. Os átomos perdem energia para numa ligação se tornarem mais estáveis. Bom, isso acontece não só com os átomos, acontece com tudo na natureza. Imagina, por exemplo, essa pulseira aqui. Quando eu a levanto em relação a essa mesa e ela tem uma altura H, ela aqui tem energia potencial gravitacional. Agora não tem mais. Ela perdeu essa energia potencial gravitacional. É claro, houve uma transformação de energia, houve energia cinética convertida, aumentou a entropia, que não vem ao caso eu explicar aqui, mas dos átomos aqui mudou o rearranjo tanto dela quanto dos átomos que compõem a mesa. Mas a verdade, fato é, a energia potencial que ela tinha aqui, ela não tem mais aqui, porque o H em relação à mesa virou zero, né? Como a energia potencial é a massa vezes a gravidade vezes a altura em relação à mesa agora é zero, então a energia potencial é zero. Bom, mas ela também não tem mais para onde cair. Aí você poderia dizer, mas em relação ao chão, beleza, ela tem uma altura em relação ao chão. Se ela cair no chão, aí a altura dela em relação ao chão fica zero e ela vai se tornar mais estável ainda. Então, observa, ela está perdendo energia, mas está alcançando estabilidade. Isso acontece com basicamente tudo na natureza, tá? Essa energia que a gente está falando, né, é a energia que faz com que os elementos se combinem entre si, porque eles estão em alta velocidade, né, e desde que haja afinidade e contato, eles vão se combinar de forma a que seja vantajoso para os átomos em termos energéticos que aquela molécula, o retículo cristalino, tem uma energia mais baixa do que teria os átomos isoladamente. Tá? A gente encontra na natureza átomos isolados, né, de gases nobres. Por quê? Porque essas espécies elas não possuem elétron desemparelhado. Quer dizer, não apresentam elétron sem par. Como exercício, você pode fazer a distribuição eletrônica dos gases nobres e pode perceber que todos eles ou terminam em S2, no caso do hélio, ou os outros demais terminam em P6. Como já visto no momento anterior, né, o subnível P ele tem 3 orbitais, cada orbital comporta no máximo 2 elétrons de spins contrários, logo o total de elétrons do subnível P é 6. Então ele não tem nenhum elétron desemparelhado. O que ocorre com os outros elementos? Eles buscam combinar-se entre si, cedendo, recebendo ou compartilhando elétrons da camada de valência, a fim de adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo a ele. E aí, quando ele estiver
em ressonância com essa frequência de estabilidade do gás nobre mais próximo a ele, segredo, ele também será estável, tal como o gás nobre. Beleza? Vamos ver isso aí. Então, os elementos encontrados no estado atômico na natureza, basicamente são os gases nobres, né? Por quê? Porque eles não têm elétrons desemparelhados, logo eles são estáveis. Por que os gases nobres são os únicos encontrados na forma atômica? Porque eles possuem uma reatividade quase nula. Não é nula, tá? Existem gases nobres que formam compostos com outros átomos, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Por que os átomos se ligam? Porque eles são instáveis. Por que eles são instáveis? Porque eles possuem elétrons desemparelhados. E a busca pelo emparelhamento, que é a busca pela estabilidade, os leva a buscar a configuração eletrônica de quem é estável. E quem são os estáveis? Os gases nobres. Então, em função disso, essas ligações elas representam os elementos buscando combinar-se com outros elementos por forma de seção, recebimento ou compartilhamento de elétrons, a fim de buscar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo dele. Bom, os gases nobres eles têm alta energia de ionização, né, e configurações eletrônicas estáveis. E o que acontece? Quando se fala de gás nobre, se pensa em reatividade. O gás nobre ele basicamente tem uma reatividade quase nula, né? Com exceção do hélio, que tem a configuração eletrônica 1s2, todos os outros têm a configuração eletrônica ns2 np6, onde esse N é o nível. Como vocês podem observar aí nessa tabela, primeiro período só tem o nível 1, o nível 1 só tem o subnível S, segundo período 2s2, 2p6, terceiro período 3s2, 3p6 e assim sucessivamente, né? Você vai trocando de período na tabela periódica, vai mudando esse N, né? Esse N aí que é o nível, né? Mas observa que em todos eles a quantidade de elétrons da última camada é 8. Por isso, os outros elementos, ao buscar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo deles, buscam a configuração no número 8. Quer dizer, 8 elétrons na última camada. Por conta desse fenômeno, por que 8 elétrons na última camada é estável? Porque são 2 elétrons no subnível S, que só comporta no máximo 2 elétrons, e 6 elétrons no subnível P, que só comporta no máximo 6 elétrons, totalizando 8 elétrons. Bom, então os outros elementos, eles vão buscar essa configuração eletrônica cedendo, recebendo ou compartilhando elétrons de valência, a fim de que eles também possuam a mesma configuração eletrônica do gás nobre mais próximo dele. Por essa razão, por exemplo, que o hidrogênio é monovalente, ele só faz uma ligação, porque ele já tem um elétron, quando ele faz uma ligação ele fica com 2 elétrons, configuração eletrônica do hélio, que é o gás nobre mais próximo dele. Pela razão de os gases nobres possuírem 8 elétrons na última camada, a essa regra se chamou regra do octeto. Essa regra ela é muito comportada quando se fala sobre elementos representativos do segundo e do terceiro período, né? Mas quando você passa para o quarto período e entra o subnível D e para os elementos de transição, aí a regra do octeto ela passa a já não ser regra e ela é praticamente uma exceção. O que, na verdade, os elementos buscam na sua estabilidade é não possuírem elétrons desemparelhados. Agora, esses elementos do segundo, do terceiro período, especialmente os representativos, eles buscam a estabilidade, né, que no caso são 2 ou 8 elétrons, no nível de valência. E aí, essa estabilidade, né, de buscar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo deles, é chamado de regra do octeto. E para alcançar essa estabilidade, as ações são ganhar, perder ou compartilhar elétrons da camada de valência. Bom, tem uma tabelinha que mostra aí para vocês, né, basicamente a ideia da valência, né, o número de ligações que o átomo precisa fazer para alcançar essa estabilidade. A tabela do lado esquerdo, né, tem os gases nobres e tem os elementos que têm a maior tendência a perder elétrons. São os elementos com a maior eletropositividade, a mais baixa energia de ionização e a mais baixa afinidade eletrônica. Enquanto essa tabelinha do lado direito mostra as espécies que têm tendência a formar ânions,
que são as espécies que têm a mais alta eletronegatividade, a maior energia de ionização e a afinidade eletrônica mais alta. É claro que quando se fala de afinidade eletrônica, né, você excetua aí os gases nobres, porque eles não têm afinidade por elétron, né? Bom, como podemos observar, por exemplo, aí no flúor, a camada de valência do flúor tem 7 elétrons, né? Então ele tem 7 elétrons de valência, restando apenas um elétron para que ele tenha a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo dele, que é o neônio. Logo, a valência dele é 1, que é a quantidade de elétrons que ele precisa para chegar na configuração eletrônica estável. Tá claro essa ideia? Bom, agora, quando a ligação ela é formada pela perda ou ganho de elétrons, a valência vem acompanhada com um sinal indicando a carga, né? E isso vai resultar numa ligação chamada ligação eletrovalente ou ligação iônica. A gente vai perceber isso nesse exemplo aqui, que é bem simplesinho. Ó, imagina, por exemplo, o magnésio. O magnésio tem número atômico 12 e distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Na última camada, ele tem 2 elétrons de valência. Se ele perde esses 2 elétrons da última camada, ele fica com 8, porque a primeira camada tem 2 elétrons, a segunda camada tem 8 elétrons e a última tem 2 elétrons. Para ele adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo dele, que é o neônio, ele precisa perder esses 2 elétrons. Agora, se ele perde esses 2 elétrons de valência, ele vai ser um cátion divalente, quer dizer, ele vai ter mais próton do que elétron. Ele vai continuar com 12 prótons, no entanto, ele vai ter 10 elétrons. Como o número de prótons excede o número de elétrons em 2 unidades, a carga dele vai ser mais 2, ok? Bom, agora, ninguém perde elétron para o nada e ninguém ganha elétron a partir do nada. Considere que ele esteja, né, na mesma região onde tenha um átomo de cloro, por exemplo. O átomo de cloro tem a distribuição S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, com 7 elétrons na camada de valência. Bom, falta um elétron para que ele tenha a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo dele, que é o argônio. Então, ele vai ter a valência 1. Ele vai formar um ânion monovalente, quer dizer, ele vai ganhar um elétron. No entanto, o magnésio está perdendo 2 elétrons. Logo, eu vou precisar de um átomo de magnésio e 2 átomos de cloro. Um átomo de magnésio perde os 2 elétrons e cada átomo de cloro ganha um elétron do que o magnésio está perdendo. No entanto, observe o seguinte, o magnésio ele fica com uma carga positiva de 2, né? Ele vira um cátion divalente, enquanto o cloro fica com uma carga negativa de -1. Ele vai a cloreto, né? Cl-1. E essas duas espécies têm cargas de sinais opostos. Logo, eletrostaticamente, elas se atraem. E entre eles formam uma ligação química, tá? Que é a força atrativa que mantém 2 ou mais átomos unidos, tá? É muito importante essa ligação química. Você pode perceber que quando eu estava falando aí sobre o magnésio perde determinada quantidade de elétron, que é a mesma quantidade de elétron que o cloro ganha, houve uma transferência de elétrons de uma espécie que tem baixa eletronegatividade e alta eletropositividade para uma espécie que tem alta eletronegatividade e baixa eletropositividade, tá? E aí a gente tem dois tipos de ligação química, que é a ligação iônica ou eletrovalente. Essa ligação iônica, ela resulta da transferência de elétrons. O segundo tipo de ligação é chamado de ligação covalente, que é compartilhamento de valência, é o compartilhamento de elétrons entre 2 átomos. E, por último, é uma ligação metálica, que é basicamente uma ligação totalmente de natureza eletrostática, que mantém metais puros unidos, né? Cada um deles a gente vai falar separadamente. Mas, de antemão, uma ideia que é bem interessante aqui. Quando a gente for especificar a ideia da ligação iônica, é fácil compreender quais são os elementos que vão ter tendência a formar cátions e quais vão ser aqueles que vão ter tendências a formarem ânions, tá? Bom, até por conta da quantidade de elétrons de valência e de qual vai ser a valência de cada um desses elementos.